Louvado seja o nome do Senhor, que nos abençoa, que nos dá a graça dele a cada dia. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, apenas o versículo 20. Gálatas 2, apenas o versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos ler todos juntos agora, uma só voz? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra do apóstolo Paulo nos traz assim uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. Porque apesar de ele estar falando nesta carta e nesse capítulo sobre a questão da justificação pela fé, acontecia que naquela época as pessoas achavam que, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar um pouco mais para que a graça seja maior ainda. Havia esse pensamento pairando na mente de muitas pessoas naquela época. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, escreve para que aquelas pessoas pudessem entender o real significado daquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Observe que ele começa lá no capítulo 1, no versículo 4, dizendo justamente que o Senhor Jesus Cristo havia se entregue por nós, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Olha que interessante, O Senhor Jesus deu a vida por nós, para nos desarraigar deste mundo. Nós, enquanto seres humanos, estamos arraigados, estamos enraizados nas coisas do mundo. Enquanto o Senhor Jesus não traz libertação para nós, enquanto o Senhor Jesus não entra em nós através do Espírito Santo e faz morada, nós estamos enraizados, arraigados nesse mundo perverso. E aí, Paulo vai escrever esta carta para aqueles irmãos lá da igreja da Galácia. Por quê? Porque Paulo estava admirado. Ele diz isso no versículo 6 do primeiro capítulo: olha, admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então muitos ali estavam se desviando com muita facilidade. Sabe, as pessoas estavam abandonando, apostatando da fé com muita facilidade. E aí ele diz: olha, até mesmo se um anjo vier do céu e vos pregar algum evangelho que não seja esse que eu vos tenho anunciado, que seja anátema, isto é, amaldiçoado, desprezado, não dê ouvidos a qualquer tipo de heresia ou de evangelho que não seja esse que eu tenho pregado para vocês. E então o que acontece é que o apóstolo Paulo tinha essa preocupação para com aquela igreja, e essa preocupação nós precisamos ter no nosso coração ainda hoje, de que aquele que vive em Cristo possa realmente ter uma vida diferente. Nós hoje vivemos pela fé no Filho de Deus, então precisamos ser diferentes, precisamos mostrar ao mundo que nós vivemos, que nós um dia fomos crucificados com Cristo. Isso aí, meus irmãos, às vezes é difícil de entender, quando a gente fala, e a Bíblia nos esclarece, que nós fomos crucificados com Cristo. Talvez algumas pessoas vão dizer: mas eu não estava lá, não foram os meus pés ou as minhas mãos que foi crucificado lá naquele madeiro.
Mas é claro que Jesus e a Bíblia está nos falando de algo espiritual, que com a crucificação de Jesus, nossos pecados foram crucificados lá, para que nós fôssemos purificados, para que nós tivéssemos a culpa do nosso pecado perdoado. Então os nossos pecados já não tem mais culpa nesses pecados, por quê? Porque um dia Jesus deu a vida por nós. Então, quando fomos batizados em Cristo, nós compartilhamos a sua crucificação. Então, o dia em que você passou a crer em Jesus, no dia em que o Espírito Santo entrou no seu coração, e que você foi então batizado com o Espírito Santo, porque na verdade a expressão de ser batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, nada mais é do que quando Jesus, ele entra no seu coração e passa a fazer morada, e você então é transformado. Não há uma segunda bênção, uma segunda restauração, porque o que nós cremos mediante as Escrituras é que uma vez que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador, o primeiro batismo que você recebe é esse interior, produzido pelo Espírito Santo no seu coração. E depois você vai receber o batismo com água. Mas a Bíblia diz que depois de João Batista, ele mesmo disse isso, virá outro, após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, João Batista estava falando não só do batismo com água que ele ministrava, mas também da ação do Espírito Santo na vida do pecador, transformando o pecador em alguém agora em busca pela santidade, em alguém separado para o Senhor. Então é preciso pensarmos em algumas questões importantes nesse versículo. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é na expressão Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, nós precisamos abandonar as práticas do passado, porque agora nós nascemos de novo, nós agora somos novas criaturas, e se somos novas criaturas, a Bíblia diz que as coisas velhas passaram, não é isso? Tudo se fez novo. Mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos: será que de verdade eu estou vivendo em novidade de vida? Será que na minha vida tudo se fez novo? Ah, mas pastor, quer dizer o que essa expressão tudo se fez novo? Não quer dizer que você vai ter casa nova, carro novo, não quer dizer que você vai ter conta bancária nova, não. Tudo se fez novo no seu homem interior, o seu espírito é mudado, a nossa vida é transformada. A Bíblia nos garante transformação através do Espírito Santo, é a chamada metamorfose, essa transformação que só o Senhor pode fazer na vida do pecador. Então, nós precisamos sim entender que abandonamos as coisas do passado e nascemos agora para uma nova vida em Cristo. Nos lembramos então daquele diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem importante, lá em João capítulo 3, um homem importante, um homem culto, um homem que estava conhecedor de toda a lei naquele momento. Então ele realmente era um homem que cumpria as ordenanças da lei, mas em algum momento na sua vida ele teve esse encontro com Jesus. Ele antes conhecia Jesus de ouvir falar, mas agora ele tem um encontro com o mestre, e nesse encontro com o mestre, Jesus fala para ele: olha, é necessário que você nasça de novo, é necessário um novo nascimento, isto é, não precisa mais viver numa religiosidade morta, não precisa mais viver apenas sob a lei, mas você precisa agora viver para Deus, ter uma nova vida em Cristo Jesus. E naquele primeiro momento, Nicodemos não entendeu isso. Mas é possível nascer de novo? É possível voltar ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? E Jesus: olha, você não está entendendo nada, camarada, você não está entendendo nada. Não estou falando desse nascimento aí, eu estou falando de nascer espiritualmente, eu estou falando de abandonar as práticas do passado, as práticas que não agradam a Deus, para viver uma vida que agrada a Deus, porque agora Cristo vive
em mim e em você. Então, se Cristo vive em mim e em você, nós precisamos sim abandonar as coisas do passado, porque um dia, com esse novo nascimento, passamos a ser nova criatura e passamos a ter um outro nome, um outro sobrenome, não é isso? Agora nós levamos o sobrenome de Cristo, nós somos co-herdeiros com Ele, e como co-herdeiros de Cristo, nós agora assumimos um novo nome. E este nome, meus irmãos, que nós assumimos, nós precisamos honrá-lo a todo custo, honrar este nome a qualquer preço. Não podemos achar que, eu já sou crente, está bom, sabe, não, é preciso dar bom testemunho, é preciso viver o Evangelho, é preciso fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Por isso ele diz que Cristo vive em mim. Paulo tinha uma convicção no seu coração, a vida dele havia sido transformada. Naquele caminho para Damasco, ali ele recebeu Jesus, ali ele ouviu a voz de Cristo, ali ele foi transformado, ficou cego durante alguns dias, mas ele depois passou a ser nova criatura. Um homem que antes perseguia a igreja, passou agora a também ser perseguido por causa do amor de Cristo. Mas ele disse: olha, eu estou certo de que o meu Deus é poderoso. Então é importante, meus irmãos e irmãs, que nós entendamos que agora você não vive mais por você mesmo. Você agora é um embaixador de Cristo. Eu sou um embaixador de Cristo. E ele continua dizendo: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É a segunda coisa que eu queria que você gravasse hoje também no seu coração nesta manhã. Você não vive mais pelo que você vê. Nós não vivemos mais por circunstâncias materiais. Porque se nós fôssemos viver, pelas circunstâncias, nós estaríamos frustrados o tempo todo. Sabe, houve um salmista dos filhos de Asaf que estavam preocupados por causa da prosperidade do ímpio, do perverso, sabe, e uma vez eles reclamaram disso com o Senhor e colocaram isso num dos salmos da Bíblia, dizendo: olha, mas o perverso prospera, mas eu não vou fazer caso disso, porque eu sei que eu preciso buscar ao Senhor, independente daquilo que está acontecendo ao meu redor. Porque, irmãos, pense direitinho, se nós ficarmos olhando ao nosso redor, não é? Porque o ímpio também prospera, e muitos ímpios prosperam, e se nós ficarmos nessa comparação: mas Deus, eu sou teu servo, eu faço tudo direitinho. Se nós ficarmos aí reclamando com Deus, igual aquele filho, o irmão do filho pródigo, a Bíblia não fala o nome deles, mas o irmão do filho pródigo, vocês se lembram? Quando o filho pródigo voltou, o que aquele irmão foi reclamar com o pai? Mas olha bem, o senhor está vendo? Eu estou aqui com o Senhor, eu faço de tudo, eu trabalho, eu te ajudo, eu nunca fiz nada, nunca te pedi nada. E esse meu irmão, que foi embora, gastou a fortuna do Senhor e tal, volta e o Senhor manda fazer um banquete. Para mim, o Senhor nunca mandou matar nem um corneirinho, nem um cabritozinho sequer. E o que o pai falou para ele? Meu filho, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, meu filho. Você está aqui comigo, você nunca saiu, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é teu. Sabe, mas ele não, ele estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado. Então tem que se alegrar mesmo. Meus irmãos e irmãs, aqui a palavra de Deus nos mostra isso. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Precisamos sim entender que nós somos agora outra pessoa. Agora nós vivemos com um desafio. O desafio de crer em Deus. O desafio de exercitar a nossa fé no Filho de Deus. Isso não é fácil. Não é fácil. Falar de fé não é quando pela noite você está preocupado se amanhã vai ter o que comer. Falar de fé quando você está preocupado aquele exame, aquele resultado que você vai pegar e você não sabe o que está acontecendo. Falar de fé quando tudo parece vai mal ao nosso redor. Falar de fé quando o desemprego bate a porta. Tudo isso são desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Por isso é que é importante nós entendermos que agora nós só conseguimos viver pela fé, porque Cristo vive
em nós. Então, que eu e você possamos experimentar esse desafio de fazer cumprir essa verdade em nossa vida. Somos testemunhas do Senhor e precisamos praticar as suas obras pela fé. Praticar as obras do Senhor pela fé. É pela fé que nós vamos ver as portas se abrindo. É pela fé que vamos ver o pecador arrependido. É pela fé que vamos ver aquelas pessoas sendo libertas das drogas, dos vícios, as outras sendo curadas das enfermidades. Tudo isso é pela fé. Mas se nós não tivermos fé, nós seremos nada. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar ao nosso Deus. Mas pastor, como ter esta fé? Bem, é preciso pedir a Deus, na verdade. É preciso clamar ao Senhor. Mas quando Deus falar ao seu coração, procure exercitar a fé. Exercitar a fé. A fé precisa ser operosa. Foi isso que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Tessalônica. Olha, eu louvo a Deus pela operosidade da vossa fé. Então é importante que a nossa fé, ela seja uma fé operosa. Para isso, você precisa exercitar a sua fé. Observe que agora o texto continua dizendo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos e irmãs, a salvação já nos foi dada pela graça de Deus. Salvação, diz a palavra, é um dom gratuito de Deus. É de graça. Não vem de vós, nem de mim, nem de você, para que ninguém se glorie, mas é tão somente pela fé. Lutero entendeu essa questão da fé. Lutero entendeu a fé quando, lendo a palavra de Deus, lá em Romanos 1, ele se deparou com o texto dizendo, olha, o justo viverá por fé. Até aquele momento ele ainda estava cético, porque a sua igreja de então, de outrora, ela praticava, ela vendia perdão de pecados. Mas a partir daquele momento ele entendeu que a salvação ela não depende de nenhum tipo de obra. Depende única e exclusivamente de usar Deus da sua misericórdia. Depende da fé. Porque se Deus não colocar fé no nosso coração, na nossa mente, jamais nós poderemos crer em Jesus para a salvação. A Bíblia nos diz, meus irmãos e irmãs, que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que você não vê. E é a convicção de coisas que você espera. O que você espera? Eu espero o céu. E você? Eu espero a glória de Deus. E você? Eu espero morar no céu com Jesus. E você? Para isso, precisamos ter fé. Precisamos realmente exercitar esta fé, porque agora você já não vive para você mesmo, vive pela fé no Filho de Deus. Então a salvação já nos foi dada pela graça. Então a nossa motivação agora é honrar a Deus. É honrar a Deus, aquele que a si mesmo se entregou e morreu em nosso lugar. Que você, meu irmão e minha irmã, possa ter o desejo no seu coração de dia após dia honrar ao Senhor com a sua vida e com as suas palavras. Honrar o Senhor com as primícias de tudo que você tem, isto é, com as primícias do seu tempo, com as primícias, da sua força física. Louve a Deus, adore ao Senhor, sirva ao Senhor enquanto você pode. Ontem conversávamos com um cidadão que já foi servo de Deus e agora está desviado. E ele disse assim, eu quero ir para o céu, porque o Apocalipse está chegando, mas eu vou esperar um pouquinho, qualquer dia eu vou. Eu falei para ele, pode não ter qualquer dia, você pode não chegar no qualquer dia, sabe? É preciso que nós entendamos, meus irmãos e irmãs, que o dia é hoje, que o tempo é agora, de nós adorarmos, de nós bendizermos ao Senhor, de nós praticarmos a sua vontade, fazermos aquilo que agrada ao nosso Deus. Então nesta manhã, que você possa agradecer ao Senhor, agradeça a Deus por lhe amar, por amar você de uma forma tão maravilhosa, ao ponto de enviar Jesus para morrer na cruz, para nos redimir dos nossos pecados. Peça ao Senhor, Senhor, me ajude a viver pela fé
em seu Filho. Me ajude a viver de maneira diferente. Me ajude a viver realmente para passar a eternidade com o Senhor. Precisamos viver aqui uma vida de fé no Senhor, para que nós possamos viver na eternidade com Jesus. Porque se aqui você não viver pela fé no Filho de Deus, você não terá uma eternidade junto dele na glória. Mas se nós tivermos consciência de quem nós somos para com Deus, Deus estará sim nos abençoando, colocando cada dia mais, fortalecendo cada dia mais a fé no nosso coração, para que nós possamos chegar a um dia à estatura de varão perfeito, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Viva a sua vida, meu irmão e minha irmã, pela fé no Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém?